Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cristiane e eu vou trabalhar com vocês agora a matéria de pontuação. Bom, quando a gente fala de pontuação, é fundamental que a gente saiba que a pontuação é a marcação sintática dos elementos que compõem um período. A gente tem ainda aquele resquício de quando a gente aprendeu lá no nosso primário, de que a pontuação marca a respiração da frase, principalmente em relação à vírgula. É muito comum a gente pensar assim: a vírgula vai marcar a minha pontuação. O que é um equívoco. A pontuação, ela pode marcar o ritmo da frase. Ela pode marcar uma emoção, por exemplo. Essa matéria é muito fácil. Então, quando eu quero escrever isso que eu disse agora, as reticências e o ponto de exclamação poderão marcar esse ritmo meu. Ou então, quando eu quero dizer, gente, eu gostaria que vocês compreendessem o conteúdo, fizessem os exercícios, estudassem diariamente, porque eu sei que dessa forma vocês poderão fazer uma boa prova. Então, quando eu tenho esse tipo de marcação de ritmo da frase, evidentemente que a pontuação é o que vai dizer isso. Na fala, nós temos a entonação da nossa voz. Agora, na escrita, o que vai dar isso é de fato a pontuação. O que vocês não podem fazer, o que a gente não pode deixar passar, é essa ideia de que, por exemplo, toda vez que eu respiro, eu ponho uma vírgula. E se a pessoa tiver asma? Que fica, né, a pessoa que tem respiração curta, que tem que toda hora ganhar fôlego para escrever, ela vai usar a vírgula em todos os lugares onde ela não poderia utilizar, tá bom? Então, nós vamos pensar que pontuação é a marcação sintática dos elementos que compõem o período, ou seja, é a forma de você indicar o que pertence sintaticamente a que dentro de uma oração. Se você coloca termos que são sintaticamente relacionados, e vocês já viram isso com a Raquel provavelmente, vocês não vão precisar, se há uma sequência sintática correta, vocês não vão precisar usar nenhuma pontuação entre aqueles elementos. Agora, se eu misturo esses elementos, se eu pego o elemento do final e ponho no começo, se eu quero interromper um pensamento, se eu quero deixar algo no ar, se eu quero dar uma emoção, se eu quero marcar uma ideia que não é minha, se eu quero indicar uma citação, se eu quero anunciar algo, aí eu vou utilizar a pontuação. Observem que está sempre relacionado ao sentido que eu quero dar ao meu texto e não à forma como eu respiro. É fundamental também, antes da gente chegar nos pontos propriamente ditos, a gente compreender a noção, a gente ter a noção de pontuação dentro de um contexto sempre. A gente não tem mais somente aquelas perguntas sobre a vírgula. Assinale a alternativa em que a vírgula esteja utilizada corretamente. Ou então, assinale a alternativa em que haja erro de pontuação. Não, as questões elas estão um pouco mais sofisticadas. Então, é muito comum nós encontrarmos questões do tipo, em qual alternativa a retirada da vírgula altera o sentido da frase? Ou, assinale a alternativa em que o uso da pontuação modifica sintaticamente uma oração. Então, para isso, vamos ver estes exemplos. Vejam, o exemplo 1 e o 2. Corre, pivete e corre, pivete, são duas análises totalmente diferentes que a gente faz do texto. Quando eu falo corre, pivete, eu estou separando o que seria o verbo do sujeito. Então, a palavra pivete, ela passa a ser um vocativo, ela passa a ser invocação. Corre, pivete, né? Ou então eu estou dizendo, corre, pivete. Eu estou explicando. A pessoa tem que correr porque vem o pivete correndo atrás dela. Agora, quando eu digo corre pivete, eu estou falando para a pessoa correr. Eu estou dizendo para o pivete correr, no sentido de, o pivete, corre. Então, na número 2, pivete passa a ser o sujeito da oração. E na número 1, numa análise mais superficial, a gente observa que o pivete passa a ser o vocativo da oração. É a vírgula que vai marcar isso. A vírgula está marcando a pausa? Não. A vírgula está marcando a intenção do autor. No segundo par de palavras, o sentido fica mais claro ainda. Não veja e não veja. A pausa é providencial
porque o sentido é completamente invertido. Quando eu falo não veja, eu estou dizendo, não olha para isso, não é? Olha, não veja isso porque isso é um absurdo. Agora, quando você fala, não, veja. Então, quando você fala, não, veja, você está dizendo, não, presta atenção, olha para isso. Né? Eu estava numa viagem com meu marido e uma turma de amigos, num desses finais de semana, e aí nós passamos a rua. Eu sou super preocupada com os animais, procuro ser vegetariana, não uso couro, enfim, estava até conversando isso com uma colega outro dia, e ela falando dessa necessidade de comer carne, enfim. E aí eu vi um cavalo atropelado na estrada. Foi horrível ver aquele cavalinho atropelado sangrando. E aí o meu marido virou para mim e falou assim, não veja. Aí o que eu fiz? Olhei imediatamente, fiquei de olho, fiquei olhando. Ele falou assim, é a mesma coisa de falar assim, não, veja isso, olhe isso. Né? Então, quando esse caso, ele ilustra bem essa diferença. Quando você não quer que a pessoa use uma coisa, você vai direto. Agora, quando você quer que a pessoa pare e faça, pare e veja, a sua vírgula, ela vai marcar ali a sua intenção. Tá bom? Então, esse tipo de questão é uma questão recorrente, não relacionada ao uso da pontuação correta ou incorreto, e sim ao uso da pontuação dentro da semântica, dentro do sentido que essa ou aquela frase tem. Agora, vejam esses exemplos. Eu quero que vocês respondam para mim. Qual é a prova que vocês gostariam de fazer? A prova que será realizada no domingo é fácil, número 1, ou a prova que será realizada no domingo é fácil, na frase 2? Vejam qual será a diferença entre elas. Aqui eu tenho o conteúdo que envolve, inclusive, a diferença entre as orações subordinadas adjetivas restritivas, que é a número 1, e as orações subordinadas adjetivas explicativas, que é a número 2. Vejam bem, na número 1, eu tenho uma ideia de restrição. Quando eu não coloco a vírgula no período, significa que os elementos estão todos encadeados sintaticamente. Ou seja, existe uma prova que será realizada no domingo, e essa prova é fácil. Eu estou dizendo de uma única prova fácil que será realizada no domingo. E na número 2, eu tenho uma prova que é fácil. O que mais que eu posso falar sobre essa frase? Ela será realizada no domingo. Quando eu ponho entre vírgulas, eu desvinculo, digamos assim, aquela oração do período. Então, eu estou dizendo, a minha informação prioritária no número 2 é a prova é fácil. Qual outra informação que eu poderia acrescer a essa que está explícita, a essa que está prioritária? Ela será realizada no domingo. Então, eu só posso mostrar, eu só posso indicar esta ordem, essa prioridade dentro da oração em função das vírgulas. Agora, vamos ver a análise das duas alternativas. Na número 1, somente a prova de domingo é fácil. Se ela for no sábado, a gente não sabe. Então, a número 1 restringe a prova fácil à de domingo. Então, eu só posso afirmar que ela é fácil se ela for no domingo. Se ela for na segunda, por exemplo, ela pode ser difícil, né? Agora, a número 2, a prova que será realizada no domingo é fácil. Significa que a prova é fácil, além disso, ela será realizada no domingo. Então, qual seria a melhor frase? Acho que a 2, né? Porque na 2 você tem certeza de que a prova é fácil. O fato dela ser realizada no domingo ou na segunda não interfere. Eu estou apenas explicando o dia de realização dessa prova. E não dizendo que exclusivamente a prova do domingo é que é fácil. Então, mais um exemplo de questões que envolvem pontuação, mas não estão relacionadas ao uso correto ou incorreto de pontuação, e sim ao fato de você utilizar a pontuação desta ou daquela forma e ter este ou aquele sentido. Agora nós vamos partir para os demais pontos, né? A gente vai ver agora de uma forma mais sistemática o que cada ponto significa, qual é a sua função. Eu quero passar com vocês todos os pontos, porque a gente tem visto questões que a instituição coloca um parágrafo e pergunta, assinale a alternativa em que a reescrita do parágrafo apresenta erro de pontuação. Esse tipo de questão não é sobre vírgula, embora muita gente acredite que seja. Pode ser que um dos erros de pontuação presentes no período seja de vírgula, mas não é
exclusivamente sobre vírgulas. Então, é importante a gente conhecer todos os pontos para saber se eu posso substituir vírgula por travessão, se aquelas aspas empregadas são corretas, se o ponto e vírgula utilizado ali está correto, se o uso do ponto final não está impedindo a sequência de uma frase. Então, por isso é que a gente vai estudar todos os pontos e não só o ponto final é o primeiro deles, é o mais simples. O ponto final vai indicar o final de uma frase, né? Quando você utiliza o ponto final, você está indicando que você terminou a sua declaração. Exemplo, desejo-lhe uma boa prova. Então, ali você fez esse comentário, né? Escreveu, o autor dessa frase disse, desejo-lhe uma boa prova, terminou ali, pôs o ponto final. É o uso mais comum, mais banal da pontuação. O ponto final também pode indicar abreviações. Então, a marca da abreviação é o ponto final, né? Você reduz, você faz a abreviação e você marca essa abreviação com o ponto final. Agora, o ponto e vírgula é um pouquinho mais complexo o seu uso. Tem muito aluno que fala assim, professor, eu não sei usar ponto e vírgula. Já teve aluno que falou comigo que nem sabia que existia ponto e vírgula, que achava que era um mito, que não tinha uso para o ponto e vírgula. De fato, o uso do ponto e vírgula, ele é muito mais facultativo, ele é muito mais para a gente compreender o texto de uma forma mais clara, da mensagem do autor ficar mais, digamos, redondinha, do que mesmo de obrigação. Agora, ele tem uso sim, e ele tem os seus usos corretos. É muito mais fácil a gente utilizar o ponto e vírgula de uma forma errada do que de uma forma verdadeira. Vamos ver. Ele vai normalmente separar as diversas partes de um período, seja nas orações coordenadas longas ou nas que a vírgula já está desgastada. Eu falo que o ponto e vírgula é utilizado para render a vírgula. Exemplo. O diretor e a coordenadora já avisaram a todos os alunos que não serão permitidas brincadeiras durante o intervalo nos corredores. Veja que período enorme, né? Só que como eu venho com uma oração adversativa depois, se eu colocar o ponto final aí, eu vou acabar quebrando a semântica desse período. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o ponto e vírgula, porque eu tive um período muito longo. E aí, para eu não desgastar o sentido do meu texto, não precisar repetir toda a ideia anterior, eu vou colocar ponto e vírgula. O ponto e vírgula aí, ele está exatamente entre a finalização da ideia e a continuação dela. Então, por isso aqui é ponto e vírgula, porque eu vou colocar uma ideia adversativa depois. Porém, alguns alunos ignoram essa ordem. Então, aí eu tenho a ideia, uma premissa, né, maior de que o diretor e a coordenadora já avisaram os alunos que não serão permitidas brincadeiras durante o intervalo nos corredores, porém, alguns alunos ignoram essa ordem. Esse período inteiro faz parte da mesma concepção de semântica, do mesmo universo de sentido. Porém, eu quero indicar uma adversidade entre a primeira assertiva e a segunda. Por isso é que eu vou usar o ponto e vírgula. O pai, preocupado com o tempo, foi ao quintal recolher as roupas. A mãe retirou os brinquedos. Esse segundo caso é exatamente o caso que eu disse para vocês, de poupar as vírgulas, de economizar as vírgulas, digamos assim. Então, observem, o pai, vírgula, preocupado com o tempo, vírgula, foi ao quintal recolher as roupas. Para eu não precisar colocar mais uma vírgula e ficar parecendo uma enumeração, ou uma série de termos intercalados e a frase perder o sentido, eu utilizo o ponto e a vírgula. Então, no caso do ponto e vírgula aí, para o uso do ponto e vírgula aí, é para render a vírgula, para a vírgula não ficar desgastada na oração e não prejudicar a comunicação da minha assertiva. Além disso, o ponto e vírgula também, ele pode ser para indicar uma enumeração. Ele pode indicar uma enumeração em sequência ou cada uma em uma linha. No caso aí, eu coloquei um exemplo em sequência. Observem como as frases, elas são maiores. Cabe ao professor responder as perguntas. Cabe a ele dar conta do conteúdo. Cabe a ele buscar maneiras criativas de ensinar. Quando eu estou dizendo isso, observem que eu estou repetindo uma série, é um paralelismo. Eu estou repetindo essas assertivas, essas frases. E aí, se eu colocar a vírgula entre elas,
elas ficam muito próximas em termos de semântica e sintática, e aí o leitor pode acabar entendendo que ficou uma frase desgastada, uma frase feia, uma frase repetitiva. Se eu ponho ponto e vírgula, eu demarco que é uma enumeração, eu demarco que cada um desses elementos é diferente dos demais. Agora, se eu ponho um ponto, fica muito distante. Se eu ponho a vírgula, fica muito próximo. Se eu ponho o ponto, fica muito distante. Então, eu uso ponto e vírgula. Cabe ao professor responder as perguntas, cabe a ele isso, cabe a ele aquilo, cabe a ele aquilo outro. Essas frases poderiam estar uma em cada linha do seu caderno. Também estaria correto a utilização do ponto e vírgula dessa forma. Os pontos finais, os 2 pontos, eles vão trabalhar ao contrário do ponto e vírgula, eles vão indicar sempre algo que continua. Então, nós vimos o ponto e o ponto e vírgula como algo que finaliza, ou então como algo que finaliza e que indica que tem mais alguma coisa para ser dito, e os 2 pontos como algo que vai sempre indicar um início. Então, os 2 pontos, eles estão sempre falando assim, olha, presta atenção que eu vou te falar uma coisa. 2 pontos. Veja isso que eu vou te dizer. 2 pontos. Então, eles chamam a atenção do leitor para essa ideia de continuação daquela ideia já dita anteriormente. Ele pode iniciar uma enumeração. Compramos para a casa o seguinte: mesa, cadeiras, tapetes e sofás. Vejam, eu tenho aí 1, 2, 3, 4 termos. Eu separei por que eu separei por vírgula e não por ponto e vírgula? Porque quando eu separo por vírgula, os termos menores de uma enumeração, eu não vou ter aquela ambiguidade que eu disse para vocês, aquele problema de semântica que eu disse para vocês no exemplo anterior. Então, aqui, como são apenas palavras, eu poderia separá-las por vírgula sem problema nenhum. Se fosse uma em cada linha, aí eu poderia usar ponto e vírgula. Então, aqui, os 2 pontos indicam, eu vou dizer alguma coisa, algo vai ser dito. Tá bom? Também ele pode introduzir uma citação. Visto que ela nada declarasse, o marido indagou. Afinal, o que houve? Então, aí, o que significa a citação? Citação é quando você inclui no seu texto algo que pertence a outra pessoa, uma fala de outro, uma expressão que pertence a outro. Então, aí, visto que ela nada declarasse, o marido indagou. É a fala do marido, diferente do narrador da frase. Aí, você põe 2 pontos, travessão e põe a citação. Você poderia utilizar também para mostrar uma citação, não de um diálogo, não de uma fala, mas de um texto, quando você quer fazer uma intertextualidade. Você tem um texto, e aí vamos supor que você esteja na hora da prova resolvendo a prova de interpretação de texto. Então, você tem lá o texto. Nesse texto, o autor quer citar uma parte de um outro texto que ele gosta. Então, ele põe... Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu esteja escrevendo um texto sobre os escritores contemporâneos. Eu digo, Vinícius de Moraes, na minha opinião, é um dos melhores escritores da década de 50 para cá, do século passado. Então, um dos maiores poemas dele, na minha opinião, é o Soneto do Amor Total. O Soneto do Amor Total diz assim: amo-te tanto, meu amor, não cante um humano coração com mais verdades. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante e te amo além, presente na saudade, etc, etc. Então, quando eu digo o Soneto do Amor Total, é um poema que fala assim. Aí eu vou colocar 2 pontos e vou introduzir esta citação dentro do meu texto. Ok? Então, aí os 2 pontos estão introduzindo uma citação, que não é a fala de alguém, e sim o trecho do texto de alguém. Eles também poderão esclarecer ou concluir algo que já foi dito. Veja, essa moleza vai acabar, são as palavras do professor Luiz. Então, essa moleza vai acabar, é uma premissa, é uma informação. O que eu posso concluir disso? Isso foi o que o professor Luiz falou. Então, são as palavras do professor Luiz, é como se fosse o arremate da afirmação dita anteriormente. Eu poderia dizer assim, esta moleza vai acabar. Colocaria os 2 pontos e diria, vocês não vão mais dormir depois do almoço, nem brincar até de madrugada, muito menos sair nos finais de semana. Quero que vocês estudem todos os dias. Então,
essas citações, esses elementos que eu disse aí, explicam o que é a moleza, né? Não dormir depois do almoço, não brincar, não sair nos finais de semana. Seria também uma forma de esclarecer o que está no período anterior. Então, vocês observem que, ao contrário dos outros pontos que nós vimos, os 2 pontos, eles estão sempre dando alguma informação adicional. Eles estão sempre mostrando para o leitor que algo ainda vai ser dito. Na hora da prova, vocês têm que tomar cuidado, porque muitas vezes os 2 pontos são substituídos, em alguns casos, por ponto final. E aí torna a sentença incorreta em termos de pontuação. Então, eu não posso substituir 2 pontos por ponto final quando ele tiver essa ideia, quando você perceber que ele está dando essa ideia de que eu ainda vou prosseguir aquilo que eu estiver dizendo. Tá bom? Em alguns momentos, você vai poder substituir por travessões. Nesse caso, por exemplo, essa moleza vai acabar. Eu poderia colocar travessão, são as palavras do professor Luiz, porque aí essa expressão poderia ser uma explicação também, tá bom? Ou então uma opinião do autor dessa frase, do narrador do texto. Então, eu posso substituir algumas vezes por vírgula, mas por ponto final vai ser dificílimo um exemplo que você consiga substituir. As aspas, elas vão indicar, é como se as aspas indicassem algo que não pertence àquela frase. Não é nem o que vai ser dito e nem o que foi finalizado. É algo que não faz parte, não faz desse corpo, não te pertence. Não faz parte dessa estrutura. Então, elas podem indicar uma ideia conotativa. O que é uma ideia conotativa? Um sentido conotativo. É um sentido figurado, é uma ideia metafórica, né? Então, quando eu falo assim, eu sou uma verdadeira lesma para ler livros de literatura. Então, quando eu falo que eu sou uma lesma, vocês estão olhando para mim, vocês têm certeza que eu não tenho formato de lesma, né? Eu sou um ser humano. Essa ideia de que, quando eu digo que eu sou uma lesma, eu estou querendo dizer que eu sou lenta. Então, a palavra lesma teria que vir entre aspas para indicar que é uma palavra no sentido conotativo. Então, sempre que eu quiser mostrar que algo não pertence à estrutura normativa da língua, à língua padrão, à língua culta, eu vou utilizar as aspas, como se as aspas precisassem marcar uma variação linguística da língua. Então, olhem esses 2 exemplos. Esperava um feedback maior. Feedback é uma palavra estrangeira, então a presença do estrangeirismo dentro desse texto precisa ser marcado, porque o texto está em português, feedback está em inglês. O segundo exemplo, ele estava numa boa quando foi delatado. Então, estava numa boa é uma ideia de uma gíria, né? Estava numa boa, estava tranquilão lá quando foi delatado. Então, nas 2 nós temos marcações de variação linguística. As questões de aspa normalmente estão relacionadas à variação linguística. Eu fiz uma questão essa semana com um aluno sobre essa questão mesmo de variação linguística, porque a questão era assim, em qual alternativa o uso das aspas não se justifica pelos demais? E aí, a alternativa correta era a letra A, em que as aspas marcavam um estrangeirismo. Essa era uma questão da Fundep. Em todas as outras alternativas, as aspas marcavam uma ideia figurada. Só na letra A é que as aspas marcavam o estrangeirismo. Então, a questão não era se as aspas estavam corretas, e sim se o uso das aspas diferia dos demais, ok? Bom, continuando aí com o uso das aspas. Elas também podem enfatizar o significado das palavras, no sentido denotativo. Então, além de marcar o sentido conotativo, ou seja, o sentido figurado, as aspas podem marcar o sentido real da palavra. Então, por exemplo, desconheço o sentido de amor nos tempos atuais. Eu estou falando que eu desconheço o verdadeiro sentido de amor nos tempos atuais. O verdadeiro ideal de amor nos tempos atuais. Então, quando eu quero dizer isso literalmente, isso realmente, aí eu uso as aspas também.
Ou, você poderia me explicar o que é admoestar mais uma vez? Então, essa ideia aí, né? Você poderia me explicar o que é admoestar? Ou seja, você poderia me explicar o sentido dessa palavra mais uma vez? Eu tenho também o uso das aspas, poder marcar o real sentido da palavra admoestar. Além disso, as aspas podem indicar ironia. Elas vão marcar tudo que tudo que é diferente daquilo que está escrito. Então, se você escreve uma coisa, você quer que o seu leitor entenda que aquilo que você está falando tem um sentido diferente, ou tem um sentido exato daquilo ali, você vai usar as aspas. Numa prova de redação, eu aconselho os alunos a nunca utilizarem as aspas. Que o uso das aspas num texto, normalmente, ele vai gerar essa insegurança do leitor. O que exatamente o autor quis dizer com isso? Então, a ironia é uma forma de você querer mostrar para o seu leitor, quando você usa as aspas na ironia, é uma forma de você querer mostrar para o seu leitor que aquilo que você está escrevendo não é para ser interpretado de uma forma literal. Olha lá. Ele sempre foi um grande amigo, queria a todo custo conquistar minha esposa. Ora, essa frase está falando de um grande amigo mesmo? Não, de jeito nenhum, né? Ele sempre foi um grande amigo, ou seja, uma pessoa, um traidor, um amigo desleal. Na segunda frase, a mesma coisa. O sensibilizado Paulo Maluf deixou seus pertences aos seus colegas de sala. O autor dessa frase não quer dizer que Maluf é um homem sensibilizado. Está querendo dizer que Maluf é um homem dissimulado, interesseiro, que tentou comprar os seus colegas de sala com seus pertences. Tá certo? Então, vejam. Ninguém vai perguntar para vocês o que aquelas aspas significam. Então, quando ele diz o sensibilizado Paulo Maluf, é raro você encontrar alguma questão que pergunta o que significa esse sensibilizado? E sim, eles vão perguntar por que o autor colocou o sensibilizado entre aspas. Entenderam? Então, eu quero que vocês percebam que as questões relacionadas às aspas são aquelas questões em que a banca quer chamar a atenção do leitor para a utilização dessa grafia, né, desse sinal gráfico, que desperta no leitor uma outra interpretação daquela diferente, daquela que foi empregada ali. Então, eu quero que vocês comecem a prestar atenção nas aspas dos textos, pensando, o que o autor quis dizer com isso? O autor, ele está marcando uma citação, ele está marcando uma variação linguística, ou ele está marcando uma figura de linguagem? O que ele está fazendo ali? Bom, continuando então, os parênteses, eles vão servir para indicar uma interferência maior dentro da oração. É como se eu coloco aí, né, indica uma oração intercalada, é como se o autor, ele quisesse abrir a frase e encaixar dentro daquela frase uma ideia que é própria dele, ou uma ideia que é totalmente extra àquela ali do texto, um comentário, uma observação. Então, olha só. Sempre se diz que devagar se vai ao longe. Essa é a frase. O autor, ele quis abrir e dar a opinião dele. Agora sei muito bem. Então, todas as vezes que nós quisermos fazer um comentário extra dentro de um texto, a gente vai fazer esse comentário com o uso dos parênteses. Muitas vezes, os parênteses nas questões, Carlos Chagas faz isso demais, de perguntar se você pode substituir os parênteses pelos travessões ou pelas vírgulas. Você pode substituir por travessões na maior parte das situações. Das vírgulas, nem sempre. É possível você substituir pelas vírgulas quando você consegue atribuir um sentido comum entre aqueles elementos. Por exemplo, sempre se diz, agora sei muito bem, que devagar se vai ao longe. Essa expressão que está entre parênteses aí não poderia ser substituída entre vírgulas. Observem que ela não tem nenhuma relação com nenhum elemento dentro dessa oração. É uma oração que foi totalmente, é como se fosse uma alienígena dentro da frase, é como se fosse um corpo estranho dentro daquela frase. Então, quando a gente tiver esse corpo estranho, a gente vai marcar com parênteses ou com os travessões. Mais uma vez,
Tinha consciência disso, decidira o seu destino. Então, mais uma vez, decidira o seu destino é a frase. Tinha consciência disso também é uma expressão que o autor, é uma observação do autor trazida para dentro desse texto. Outro tipo de questão muito comum com os parênteses é quando eles perguntam assinale a alternativa em que há uma interferência do autor no texto. Então, aí, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo exemplo, a gente tem a ideia de que o autor está interferindo, de que o autor está manipulando as informações extratextuais e levando essas informações para dentro do texto. Parece que o autor está dialogando com o leitor em off. É como se o making off da escrita tivesse presente ali no texto. Vamos observar essa questão que envolve os parênteses. Vejam, a questão não é sobre pontuação, mas é exatamente isso que eu acabei de dizer. Eles querem saber se o leitor consegue perceber o que está, qual é a ideia do que está entre parênteses. Então, olha lá, a África é o seu lado negro, metafórica e literalmente. Então, a ideia de metafórica e literalmente que está entre parênteses significa o quê? As palavras destacadas nesse trecho indicam que a afirmação que as precede é válida. Ou seja, o que está entre parênteses está indicando o que em relação a esse texto? Letra A, tanto como expressão acadêmica quanto como expressão popular, ou é válida? Letra B, tanto como forma optativa como forma obrigatória de dizer. Letra C, tanto em linguagem coloquial quanto em linguagem formal. Ou letra D, tanto em sentido figurado como em sentido próprio. Então, vamos observar, quando o autor coloca metafórica e literalmente, o que ele está querendo indicar? O que significa metafórica? Metafórica é o sentido conotativo, é o sentido figurado. E literalmente é o sentido real. Então, a alternativa correta vai ser letra D, tanto em sentido figurado como em sentido próprio. Então, o que a banca fez? Aproveitou o termo que está entre parênteses para mostrar, para poder elaborar uma questão que envolve o sentido da frase. Então, você entende a frase a partir daquilo que está entre parênteses. Esse seria o objetivo dessa questão. Então, uma questão que envolve pontuação relacionada à semântica, relacionada à ideia central, à ideia do texto. A vírgula talvez seja o nosso principal foco na aula de pontuação. Todo aluno, quando vai assistir uma aula de pontuação, ele está esperando, na verdade, a vírgula. Né? Eu falo que a vírgula ela é indicada para demonstrar uma anomalia da frase. Então, quando você utiliza a vírgula, você está, na verdade, querendo mostrar que aquela frase ela não pertence a uma ordem sintática direta, ou então tem algum elemento que está interferindo na ordem sintática dela. É por isso que eu falo que é uma anomalia. Toda frase, toda oração, né? Vamos usar o termo oração, porque a gente está falando dos termos que possuem verbo. Então, toda oração ela é constituída por sujeito, verbo e predicado. É a ordem natural da frase. Então, tem o elemento de quem se fala, né? A ação desse elemento, e aí o que se fala sobre ele. É a ordem correta. Quando você tem essa ordem correta, você não vai precisar usar vírgula. Né? A frase está na ordem direta, então você não vai precisar indicar a inversão, a alteração desses elementos. Mas, quando você produz essa inversão, quando você utiliza esses termos fora de lugar, ou quando você mexe ou bagunça nesses termos de certa forma, então você precisa utilizar a vírgula para poder marcar essa inversão, essa diferenciação do sentido correto, do sentido completo da oração, dentro da sua ordem direta. Então, vamos ver este exemplo. Arthur e seu irmão gostam de ir à praia todo dia. Então, eu tenho o primeiro sintagma, né? A primeira unidade de sentido dessa oração, Arthur e seu irmão. Gostam de ir à praia seria uma segunda unidade de sentido e todo dia seria uma terceira unidade de sentido. Quando eu inverto, né, se invertemos algum desses elementos, temos que dar o sinal dessa inversão para o leitor. Então, por exemplo, se eu pego
o termo adverbial, né, que está lá no final da oração, e eu trago para o início dela, todo dia eu vou marcar com vírgula, Arthur e seu irmão gostam de ir à praia. Porque senão, o todo dia, se eu não colocar vírgula, o todo dia vai acabar virando o sujeito dessa oração, tá certo? Eu vou acabar dizendo que este termo, ele pode ter uma função sintática a que pertence os elementos que vêm no início da oração, sendo que isso não é correto. Tá bom? Lembrando que a vírgula jamais poderá separar, por exemplo, gostam de ir à praia. De ir à praia é um termo que está diretamente relacionado ao verbo gostar, tá certo? Então, esse de ir à praia, que seria o complemento desse verbo, jamais poderia ser separado por vírgula. Então, a gente não precisa decorar ou saber, né, quais são as regras em que não se usa vírgula. Vocês precisam saber que a vírgula jamais separa elementos que são sintaticamente correlacionados. Por isso é que a gente fala que não se separa por vírgula o sujeito do verbo, o sujeito do predicado, o nome do seu adjunto adnominal, o verbo do objeto direto ou do objeto indireto. Exatamente porque são termos que estão diretamente relacionados. Pensem comigo, Arthur e seu irmão, então eu estou falando de dois elementos, fazem o quê? Gostam de quê? De ir onde? À praia. Então, quando eu tenho Arthur e seu irmão gostam de ir à praia todos os dias, observem que há uma sequência aí semântica, uma ordem de acontecimentos, há uma hierarquia dentro da frase que, pelo fato de eu dizer Arthur e seu irmão gostam de ir à praia todo dia, mantenho essa frase em harmonia. Se eu tiro alguma coisa do lugar, se eu inverto essas unidades de sentido presentes numa oração, eu preciso marcá-las com vírgula. Vamos ver, se dois termos estão lado a lado e não possuem vínculo sintático, a gente também tem que dar um sinal. Então, se eu tenho termos que pertencem à mesma função sintática e não que estão vinculados e não que estão subordinados sintaticamente, eu preciso mostrar que há essa relação em que eles pertencem à mesma função sintática e não que eles são subordinados. Por exemplo, Eunice, Lúcia e Joana fizeram o dever pela tarde. Se eu disser Eunice, Lúcia e Joana, Eunice e Lúcia viram nome composto, percebem? Se eu tiro a vírgula entre Eunice e Lúcia, essas duas expressões, elas viram uma só. É como se Lúcia fosse uma característica de Joana, ou como se o nome de Eunice, como se Lúcia fosse uma característica de Eunice, ou como se Eunice o nome de Eunice fosse Eunice Lúcia, e não que seriam três pessoas diferentes. Uma é Eunice, a outra é a Lúcia, a outra é a Joana. Se não fosse essa vírgula aí, eu jamais saberia, tá bom? A gramática tradicional, ela traz cerca de 12 regras para o uso da vírgula. Só que, na verdade, elas acabam se repetindo. Então, o que eu fiz? Eu resumi todas as regras de vírgula em 3 casos. Ou seja, nós utilizamos a vírgula em 3 casos. Quais são eles? Primeiro, indicar termos deslocados na oração. Então, todas as vezes que você quer indicar uma função sintática deslocada, todas as vezes que você quer mostrar que, como no primeiro exemplo, Suzy toda tarde faz o dever sozinha, toda tarde, na verdade, não é o adjunto adverbial, então ele teria que ir lá para o final da frase. Suzy faz o dever sozinha quando? Toda tarde. Como eu trouxe para o meio da frase, eu preciso marcar, eu preciso mostrar para o meu leitor que esse termo está fora de lugar. Então, a vírgula indica um termo deslocado da oração. As ruas, ninguém varreu hoje. As ruas é o objeto direto dessa frase, né, do verbo. Olha lá, ninguém varreu as ruas hoje. Então, eu tiro o objeto direto de depois do verbo, que seria o lugar correto dele, e eu levo esse objeto direto para o início da frase. Então, nesse caso, eu vou precisar usar a vírgula para marcar, porque senão as ruas acabam virando o sujeito da oração.
Quando todos forem embora, sentiremos muita falta. Então, aqui é o mesmo caso, porém com orações invertidas. Quando todos forem embora, é uma oração adverbial, então ela deveria vir no final. Então, o correto seria: sentiremos muita falta quando todos forem embora. Seria a ordem correta da frase. Agora, quando eu digo quando forem embora, eu estou antecipando um termo que deveria ficar no final da frase. Logo, eu deveria marcá-lo, eu tenho que marcá-lo com vírgulas. O segundo caso é o caso em que a vírgula ela indica termos explicativos intercalados ou que não tem vínculo sintático. Ou seja, você pense que a vírgula, eu gosto muito de usar aqueles lig-ligs. Os alunos nunca sabem o que é lig-lig. Lig-lig é um brinquedinho, é tipo Lego, só que são uns pininhos, assim, uns pinos coloridos, que a gente põe um ao lado do outro, assim, vai formando desenhos. Então, pensem, a frase, ela é completa ela é toda estruturada em, vamos supor que haja aqui uma estrutura azul, marcando essa frase. Se eu precisar colocar uma informação adicional nessa frase, que não tem vínculo sintático com ela, que não tem necessariamente um vínculo sintático com ela, eu preciso abrir a frase e encaixar dentro dela essa expressão. Então, por isso é que eu uso essas regras, né, em que você acrescenta um termo explicativo, um termo sem vínculo sintático na frase, com a vírgula. É exatamente indicar termos explicativos, intercalados, ou seja, quando você acrescenta ali uma informação adicional, ou então que não tem vínculo sintático. Vamos ver os exemplos. Primeiro, o filho que está viajando chegará amanhã. Então, o filho chegará amanhã, é a informação da frase. Que está viajando é uma explicação. Que tipo de filho é esse? Né? Que filho é esse? É o filho que está viajando. Então, é a informação explicativa desta frase. Agora, meu Deus, como isso chegou a esse estado? Essa frase está dizendo, como isso chegou a esse estado? Meu Deus é apenas um chamamento. Observe, meu Deus não é sujeito dessa oração, não é objeto de nada, não é adjunto de nada, ele não está junto de nada, ele é apenas uma invocação, um vocativo. Então, a vírgula ela serve para indicar essa dissonância sintática dentro da frase. Quando você tem, por exemplo, trouxe para a festa bombons, doces, chicletes e balas. Bombons, doces e chicletes, a relação entre eles é de igualdade e não de subordinação. Então, são termos que têm o mesmo valor sintático, eles não têm vínculo sintático. Por isso é que eu vou utilizar a vírgula para separá-los. Agora, a morte é triste, mas a gente aceita. Quando eu digo a morte é triste, mas a gente aceita, eu também estou mostrando que entre o fato da morte ser triste e a gente aceitar, há apenas um vínculo semântico. E não uma ideia de que o fato da morte ser triste faz com que a gente a aceite. Não há uma subordinação entre esses dois elementos. Então, eu vou utilizar a vírgula também para poder marcar orações coordenadas, ou seja, orações que não estão sintaticamente relacionadas. O terceiro caso é o caso em que eu vou usar a vírgula para indicar termos repetitivos ou elípticos. Então, quando eu quero colocar termos da mesma função sintática lado a lado, eu vou precisar colocar com vírgula, porque senão eu vou subordiná-los. Ou então, quando eu quero omitir, esconder um elemento dentro daquela oração, eu vou usar a vírgula. Na verdade, com os termos sintáticos repetidos também. Olha, Pedro e Lucas e Felipe e Carlos formaram um bom time. Para eu não precisar repetir o i, porque são termos de mesma função sintática, eu vou usar a vírgula. Um leão, aquele homem. Eu estou dizendo, um leão era aquele homem, né? Aquele homem era um leão. Então, a vírgula aí, ela está indicando a omissão da palavra era. Agora eu vou propor para vocês uma atividade relacionada às vírgulas.
Para vocês terem segurança do que eu estou dizendo para vocês, eu quero que vocês percebam como que as vírgulas, como que todas as regras que a gramática traz para o uso de vírgulas podem ser empregadas nas 3 regras que eu passei para vocês, tá certo? Então, nós vamos fazer uma atividade que consiste no seguinte: eu vou colocar a frase, nós vamos justificar a partir das regras que eu passei, se é regra 1, regra 2 ou regra 3, e aí depois nós vamos ver como que a gramática tradicional traz. Dessa forma, vocês vão ter acesso tanto à regra tradicional, quanto à regra que eu trago para vocês, tá bom? E aí eu quero que vocês percebam exatamente como que essas regras todas existentes na gramática, elas podem ser resumidas, sintetizadas nestes 3 casos que eu passei para vocês, ok? Então, vamos fazer a atividade proposta em relação às vírgulas. Vamos lá. Então, agora vamos aos nossos exercícios de vírgula. Eu vou colocar a frase, vou dar uns segundinhos para vocês pensarem em qual seria a regra a que se adequa a essa frase. E aí vocês vão ver que tem hora que vai caber mais de uma, não tem problema. E depois nós vamos analisar a regra tradicional. Então, vamos. Fernanda Montenegro, atriz talentosa, recebeu homenagens. As vírgulas aí de atriz talentosa se enquadrariam na regra número 1, que é a regra que indicam termos deslocados. Na regra número 2, que indicam termos explicativos ou intercalados. Ou na regra número 3, que indicam termos elípticos ou repetitivos. Atriz talentosa não é um termo explicativo, eu não estou explicando quem é Fernanda Montenegro. Então, a regra correta seria a regra 2. O que a gramática fala? De acordo com a gramática tradicional, nós teríamos a vírgula utilizada para isolar o aposto explicativo, que é uma das regras mais tradicionais de vírgula, né? A gente vê, tem gente até que fala assim, o aposto vem sempre entre vírgula, né? O aposto explicativo vem sempre entre vírgulas, exatamente porque vai cair na regra 2, que é o uso das vírgulas para indicar termos explicativos ou termos intercalados. E na segunda, sua observação foi agressiva, irônica, antipática e inconveniente. Então, aí eu tenho, sua observação foi agressiva, irônica, antipática e inconveniente, são termos repetidos, são termos que têm a mesma função sintática, que é a função de predicativo da oração. Além disso, a vírgula está omitindo o verbo ir. Sua observação foi agressiva, foi irônica, foi antipática e foi inconveniente. Então, o ir substitui o foi, por isso é que eu não vou precisar colocar a vírgula. Agora, agressiva, irônica e antipática, entre esses elementos eu preciso listar, eu preciso marcar que eles não pertencem, eles não são subordinados sintaticamente. Senão fica como se agressiva, irônica e antipática fosse uma coisa só. São 3 coisas diferentes, 3 predicativos ligados a um mesmo sujeito. Qual seria a regra? Regra número 3. Vamos ver agora qual seria a explicação da gramática tradicional. Separar elementos de uma enumeração, tá bom? Então, a gramática tradicional fala que elementos de uma enumeração são normalmente separados por vírgula. Nós aprendemos agora há pouco que eles podem ser também marcados por ponto e vírgula, né? Estão lembrados? O ponto e vírgula também pode marcar, desde que seja uma enumeração mais extensa. E o terceiro caso? Bom dia, senhor João. Então, esse termo aí, bom dia, entre bom dia e o senhor João, não há relação sintática, não é? Bom dia é apenas um chamamento, né? É apenas um cumprimento. Então, bom dia, senhor João, não tem relação entre eles, não há relação sintática entre eles, então eu vou considerar o uso dessa vírgula pela regra número 2, que é a regra dos elementos que não têm função sintática, que são explicativos ou intercalados. Como que a gramática tradicional me coloca? A vírgula é utilizada para separar o vocativo. Exatamente pelo fato do vocativo não ter relação sintática com o restante da frase.
Agora, durante o carnaval não temos chuva. Então, quando eu digo durante o carnaval não temos chuva, eu observo que essa frase está fora de ordem. Então, eu estou dizendo que não temos chuva durante o carnaval. Seria a regra número 1, porque é a regra que marca os termos que estão fora de lugar, os termos deslocados da oração. A gramática tradicional vai dizer que a vírgula marca a inversão sintática em um período simples. É exatamente a inversão sintática mesmo, mas tem hora que tem algumas gramáticas que trazem a inversão sintática dos adjuntos adverbiais, a inversão sintática dos objetos diretos pleonásticos. Não precisa. Se você observa que o termo ele está invertido sintaticamente, né? Não adianta você inverter, trocar o sujeito do predicado de lugar ou colocar o objeto direto na frente do verbo. Isso não é inversão sintática, não. É deslocamento sintático. Eu tiro o objeto direto de perto do verbo e levo lá para o início da oração. Eu tiro o adjunto adverbial da frase e levo lá para o início da oração. E isso é que é a marca da inversão sintática. E esse próximo exemplo, Belo Horizonte, 5 de setembro de 2009. Entre Belo Horizonte e 5 de setembro, eu não tenho vínculo sintático nenhum. Isso é uma frase nominal, né? Mas também a vírgula poderia ser indicada também para mostrar uma elipse. Belo Horizonte, dia 5 de setembro de 2009. Então, a omissão do termo dia é marcada pela vírgula. Belo Horizonte, dia 5 de setembro de 2009. Isso seria, então, a regra número 3, né? Quando eu tenho a omissão de termos ou a repetição de termos sintáticos. A gramática tradicional vai criar uma regra só para esse caso, o que eu não vejo necessidade se a gente entender que a palavra dia é o que está sendo o elíptico ali, né? Essa palavra elipse é linda, né? É uma elipse. O que significa uma elipse? Uma elipse é uma palavra escondida, é uma omissão. Então, na regra tradicional, o que se diz é isolar nas datas os nomes de lugares. Depois, o diretor titubeou, isto é, não concordou com a decisão. Então, esse termo isto é, ele é apenas um termo explicativo, ele está intercalado aí. O que significa intercalado? Ele está entre dois elementos sem se relacionar com nenhum dos dois. O diretor titubeou e não concordou com a decisão, é a frase inteira. O isto é apenas aquela ideia de que eu abri a oração para encaixar dentro dela uma opinião, uma observação ou uma ênfase. Nesse caso, é uma palavra, uma palavra que vai indicar, né, um fator de indicação de explicação. A regra tradicional vai dizer que é para isolar expressões explicativas. Então, observem que as regras, elas são muito próximas umas das outras. Então, para a gente não precisar entender essa repetição toda, não precisar decorar essa repetição toda, a gente sintetiza tudo nessas 3 regras, né? Lembrando que essa frase, o diretor titubeou, isto é, não concordou, está dentro da nossa regra número 2, que é de termos explicativos. Próxima agora, nós preferimos café e eles chá, né? Então aqui, a vírgula está indicando o quê? Regra 1, regra 2 ou regra 3? Regra 3, porque está indicando o termo que foi elíptico, né? Nós preferimos café e eles preferem chá. Então a segunda vírgula, preferem chá, está indicando a ausência do verbo preferir. E a primeira vírgula, e eles, está indicando não desvínculo sintático, está indicando que esses elementos não estão vinculados sintaticamente. Eu fiz questão de colocar esse exemplo para vocês tomarem cuidado com o uso do i antes de vírgula. Algumas pessoas dizem, antes de i nunca se usa vírgula. E essa regra ela é muito perigosa, porque antes de i nunca se usa vírgula, se o i estiver de fato acrescendo uma informação àquela já estabelecida. Quando eu tenho a ideia de que nós preferimos isso, eles preferem aquilo, observem, eu tenho 2 estruturas completamente diferentes. Não há relação sintática entre esses termos, são 2 sujeitos diferentes. Então, quando eu tenho 2 sujeitos diferentes, eu tenho 2 orações diferentes, e mesmo com o i, eu preciso colocar a vírgula para marcar, tá certo? Então,
eu tenho a primeira vírgula indicada pela regra número 2, que é funções sintáticas diferentes, e a segunda vírgula nessa frase indicada pela regra número 3, que é para omitir um elemento já dito anteriormente na frase. A regra tradicional diz que indica a elipse de um verbo. Agora, próximo exemplo. Viajou no fim de semana, foi visitar os pais. Então, viajou no fim de semana. O que ele foi fazer? Foi visitar os pais. Então, aí também, como não há vínculo, né? Ele viajou no fim de semana e ele foi visitar os pais. Eu poderia tirar essa vírgula e colocar o i. Viajou no fim de semana e foi visitar os pais. Como eu não pus esse i, eu preferi omitir esse i, então eu vou colocar a vírgula para indicar que esses elementos, eles não pertencem, eles não são hierarquicamente sintáticos, então não há um vínculo hierárquico sintático entre eles, e também para omitir o i. Então, essa frase, ela cabe nas duas regras, tanto na regra 3, que é a omissão de um termo na oração, quanto a regra 2, que é a falta de vínculo sintático entre os dois elementos. Então, a regra tradicional diz que é separar orações coordenadas assindéticas. Lembram o que é orações coordenadas assindéticas? Aquelas orações que não possuem a conjunção. Então, a vírgula está exatamente para marcar a elipse da conjunção, a omissão dessa conjunção. E agora, desfiz as malas e saímos juntos. Também a mesma coisa. Eu tenho duas orações completamente distintas, né? A ideia de que eu desfiz as malas e a ideia de que saímos juntos. Não há função que indique aí vínculo sintático. A gramática diz que é separar orações coordenadas adversativas, né? Eu desfiz as malas, mas nós saímos juntos. Apesar de eu ter desfeito as malas, nós saímos juntos. Então, vamos fazer a atividade proposta em relação às vírgulas. Vamos lá. Próximas. Eu coloquei todas as regras que existem na gramática tradicional, então são muitas mesmo, para vocês terem segurança para utilizarem a regra 1, regra 2 ou regra 3, e para vocês observarem a correspondência entre a regra que eu trago para vocês e a regra que a gramática trabalha. Suas opiniões que eram brilhantes interessavam a todos. Então, suas opiniões que eram brilhantes é o quê? Um termo? Tcharam! Explicativo. Se é termo explicativo, então, regra 1, 2 ou 3? Regra número 2. E qual que é a explicação que a gramática traz? Separar orações subordinadas adjetivas explicativas. Vejam, eu passo a regra para vocês indistintamente. Eu não vou distinguir se é período simples ou se é período composto, porque as mesmas regras que se aplicam ao período simples se aplicam ao período composto também. Então, da mesma forma que a vírgula é utilizada para indicar termos explicativos, palavras explicativas, eu posso utilizá-la também para indicar orações explicativas. A segunda frase é a mesma coisa. Embora estivesse no interior, conhecia toda a cidade. Então, quando eu digo embora estivesse no interior, eu tenho uma oração adverbial, né, que indica uma concessão. Então, ela deveria vir no final, depois da oração principal. Eu inverti a oração principal com a oração adverbial, eu vou precisar marcar por vírgula. Embora estivesse no interior, vírgula para marcar a inversão. Então, regra número 1, regra que marca a inversão dos termos sintáticos ou deslocamento dos termos sintáticos. Indicar inversão de orações subordinadas adverbiais. Ora, se eu já tenho uma regra que indica a inversão dos advérbios, é a mesma que vai indicar a inversão das orações adverbiais, tá bom? Agora, uma pergunta muito importante. Quando eu digo, eu sonhei que tinha passado no concurso, se eu escrever que tinha passado no concurso, eu sonhei, eu vou poder separar por vírgula?
Não vou. Por quê? Eu sonhei que tinha passado no concurso. Entre o eu sonhei e o que tinha passado, a gente tem uma relação de oração principal e de oração objetiva direta. As orações substantivas, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal, etc., elas não podem ser separadas por vírgula, porque elas sempre mantêm um vínculo sintático e hierárquico, mesmo se você invertê-las. Agora, sonhei ontem que tinha passado no concurso, então o ontem eu vou ter que marcar com vírgula, porque sonhei que tinha passado no concurso ontem. Eu tirei o ontem lá do final da frase e trouxe para o meio dela. Eu tirei a palavra ou adjunta adverbial do lugar a que ele pertence, que é o final da frase, e eu coloquei no meio da oração, tá bom? Então, tomem cuidado, porque as orações subordinadas substantivas não são separadas por vírgula. As orações subordinadas adverbiais serão separadas por vírgula se estiverem deslocadas. Se elas estiverem na forma corrente, né, na forma direta, a vírgula ela é facultativa. Da mesma forma que a vírgula pode ser facultativa se você tiver um advérbio no lugar correto dele, tá bom? Às vezes você quer dar ênfase, né? Eu chorei muito ontem à noite, né? Então, quando você quer dar uma ênfase àquele advérbio, você acaba o deslocando ou então colocando esse advérbio entre vírgulas. A próxima. As ofensas, disse ela, foram graves. Então, as ofensas foram graves. Disse ela é uma explicação, é uma interferência. Voltando aos outros pontos, disse ela é um daqueles termos que poderia vir entre travessões, mas não poderia vir entre parênteses, porque disse ela se refere à palavra ofensas diretamente. Ok? Então, disse ela é um termo explicativo, ele se enquadraria em qual regra? Regra número 2. Qual que é a explicação? Indicar termos intercalados na oração, né? Então, o que significa termos intercalados? São esses termos que você abre a oração e intercala, né? Você enfia eles dentro, você vai enfiá-los dentro da oração, tá bom? Bom, então eu quis mostrar para vocês como que, se vocês tiverem muito claro, veja, isso é muito importante, se vocês tiverem claramente na cabeça de vocês que as vírgulas servem para indicar inversões, indicar termos intercalados, termos explicativos. Se vocês conseguirem ler a frase inteira sem aquele elemento que está entre vírgulas, por exemplo, né? Ou quando elas indicam termos repetidos ou elípticos, você vai sempre precisar usar a vírgula, tá bom? Se você conhece as regras de uso de vírgula, você sabe quando você não deve utilizar. Então, é desnecessário a gente decorar, a gente ficar decorando todas as regras de uso de vírgula. Então, agora, eu trouxe para vocês uma frase, que é uma frase que a gente recebe pela internet, que aparece demais, mas que é uma frase que vai mostrar como que a pontuação correta, ela deixa a frase clara, e como que ela não tem absolutamente nada a ver com a respiração. Às vezes, quando a gente usa a respiração para resolver uma frase como essa, por exemplo, a gente não consegue, a gente fica perdido, a gente não vai conseguir nenhum lugar em que a pontuação entre claramente. Então, vamos ver, eu vou colocar essa frase aqui, vou dar um tempinho para vocês pensarem qual que seria a pontuação correta presente nessa frase para que ela deixe de ser ambígua, ou pelo menos para que ela faça sentido. Então, a frase é assim: Maria toma banho porque sua mãe disse ela pegue a toalha. Então, essa frase é uma frase que pode ser pontuada como para que ela faça sentido. Então, vou dar 3 segundos para vocês conseguirem achar a resposta, hein? 1, 2, 3. Ok? Tcharam! Maria toma banho porque sua mãe, disse ela, pegue a toalha. Então, quando a gente lê a primeira frase, a gente pensa que o sua está relacionado à mãe.
Então, a gente não consegue fazer a tal pausa no lugar correto. Maria tomou banho porque sua mãe, a gente diz. Disse ela, pegue a toalha. Então, a gente não consegue encontrar uma forma correta de pontuar esta frase. Então, quando a gente pensa, Maria tomou banho porque sua, do verbo suar, mãe, disse ela, pegue a toalha. Então, eu vou usar o ponto final para finalizar. Voltando aí a nossa primeiro ponto que a gente viu hoje. Eu vou usar o ponto final para finalizar a ideia presente no primeiro período. E depois eu vou usar disse ela entre vírgulas para indicar o termo intercalado, para explicar que foi a Maria que disse aquilo à sua mãe. Tá certo? Bom, então é isso. As últimas dicas que eu posso dar para vocês em relação à pontuação nas questões de pontuação, não fiquem presos só às vírgulas, tomem cuidado com os usos dos outros pontos também. É muito comum, como eu disse no início da nossa aula, vocês encontrarem questões sobre reticências, questões sobre o uso dos dois pontos, do travessão e dos parênteses, e a gente ficar ali preso no uso das vírgulas e acabar perdendo um tempo enorme na hora da prova fazendo esse tipo de questão. Segunda dica, tomem cuidado com aquelas questões relacionadas à semântica. Então, às vezes a questão é sobre pontuação, mas não sobre se aquele ponto está correto ou não. Nessa questão que eu falei com vocês sobre aspas, a pergunta era, em qual alternativa a justificativa das aspas é diferente das demais? Alguns alunos na sala de aula ficaram assim, professor, o que é para fazer? Eu não estou entendendo o que é para fazer. Porque quando a gente pensa em questão de pontuação, a gente pensa sempre no emprego da pontuação, se aquele ponto está correto ou incorreto. Então, comecem a analisar as questões, se de fato elas são sobre a correção da pontuação ou se elas são sobre a pontuação ligada à semântica, a justificativa no uso da pontuação. E o último tipo de questão sobre pontuação são essas de substituição. Até que ponto você pode substituir os parênteses pelas vírgulas, os travessões pelas vírgulas e pelos parênteses, né? Os dois pontos pelo travessão. Tá? Fiquem atentos a isso também. Então, quando vocês estiverem diante de uma questão de pontuação, antes de começar, porque a aluna adora, desesperadamente vai lá, deixa eu ver qual que é a questão correta. Antes de fazerem isso, analisem atentamente o enunciado para saberem o que a instituição quer de você na hora de responder aquela questão. Tá bom? Bom estudo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme, boa sorte. Então, vamos fazer a atividade proposta em relação às vírgulas. Vamos lá. Próximas. Eu coloquei todas as regras que existem na gramática tradicional, então são muitas mesmo, para vocês terem segurança para utilizarem a regra 1, regra 2 ou regra 3 e para vocês observarem a correspondência entre a regra que eu trago para vocês e a regra que a gramática trabalha. Suas opiniões que eram brilhantes interessavam a todos. Então, suas opiniões que eram brilhantes é o quê? Um termo? Tcharam, explicativo. Se é termo explicativo, então, regra 1, 2 ou 3? Regra? Regra número 2. E qual que é a explicação que a gramática traz? Separar orações subordinadas, adjetivas e explicativas. Vejam, eu passo a regra para vocês indistintamente. Eu não vou distinguir se é período simples ou se é período composto, porque as mesmas regras que se aplicam ao período simples se aplicam ao período composto também. Então, da mesma forma que a vírgula é utilizada para indicar termos explicativos, palavras explicativas, eu posso utilizá-la também para indicar orações explicativas. A segunda frase é a mesma coisa. Embora estivesse no interior, conhecia toda a cidade. Então, quando eu digo embora estivesse no interior, eu tenho uma oração adverbial, né, que indica uma concessão. Então, ela deveria vir no final, depois da oração principal. Eu inverti a oração principal com a oração adverbial, eu vou precisar marcar por vírgula. Embora estivesse no interior, vírgula para marcar a inversão. Então, regra número 1, regra que marca a inversão dos termos sintáticos ou deslocamento dos termos sintáticos. Indicar inversão de orações subordinadas adverbiais. Ora, se eu já tenho uma regra que indica a inversão dos advérbios, é a mesma que vai indicar a inversão das orações adverbiais, tá bom? Agora, uma pergunta muito importante.
Quando eu digo, eu sonhei que estava, eu sonhei que tinha passado no concurso, se eu escrever que tinha passado no concurso, eu sonhei, eu vou poder separar por vírgula? Não vou. Por quê? Eu sonhei que tinha passado no concurso. Entre o eu sonhei e o que tinha passado, a gente tem uma relação de oração principal e de oração objetiva direta. As orações substantivas, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal, etc., elas não podem ser separadas por vírgula, porque elas sempre mantêm um vínculo sintático e hierárquico, mesmo se você invertê-las. Agora, sonhei ontem que tinha passado no concurso, então o ontem eu vou ter que marcar com vírgula, porque sonhei que tinha passado no concurso ontem. Eu tirei o ontem lá do final da frase e trouxe para o meio dela. Eu tirei a palavra ou adjunta adverbial do lugar a que ele pertence, que é o final da frase, e eu coloquei no meio da oração, tá bom? Então, tomem cuidado, porque as orações subordinadas substantivas não são separadas por vírgula. As orações subordinadas adverbiais serão separadas por vírgula se estiverem deslocadas. Se elas estiverem na forma corrente, né, na forma direta, a vírgula ela é facultativa. Da mesma forma que a vírgula pode ser facultativa se você tiver um advérbio no lugar correto dele, tá bom? Às vezes você quer dar ênfase, né? Eu chorei muito ontem à noite, né? Então, quando você quer dar uma ênfase àquele advérbio, você acaba o deslocando ou então colocando esse advérbio entre vírgulas. A próxima. As ofensas, disse ela, foram graves. Então, as ofensas foram graves, disse ela, é uma explicação, é uma interferência. Voltando aos outros pontos, disse ela é um daqueles termos que poderia vir entre travessões, mas não poderia vir entre parênteses, porque disse ela se refere à palavra ofensas diretamente. Ok? Então, disse ela é um termo explicativo, ele se enquadraria em qual regra? Regra número 2. Qual que é a explicação? Indicar termos intercalados na oração, né? Então, o que significa termos intercalados? São esses termos que você abre a oração e intercala, né? Você enfia eles dentro, você vai enfiá-los dentro da oração, tá bom? Bom, então, eu quis mostrar para vocês como que, se vocês tiverem muito claro, veja, isso é muito importante, se vocês tiverem claramente na cabeça de vocês que as vírgulas servem para indicar inversões, indicar termos intercalados, termos explicativos, se vocês conseguirem ler a frase inteira sem aquele elemento que está entre vírgulas, por exemplo, né? Ou quando elas indicam termos repetidos ou elípticos, você vai sempre precisar usar a vírgula, tá bom? Se você conhece as regras de uso de vírgula, você sabe quando você não deve utilizar. Então, é desnecessário a gente decorar, a gente ficar decorando todas as regras de uso de vírgula. Então, agora, eu trouxe para vocês uma frase, que é uma frase que a gente recebe pela internet, que aparece demais, mas que é uma frase que vai mostrar como que a pontuação correta, ela deixa a frase clara, e como que ela não tem absolutamente nada a ver com a respiração. Às vezes, quando a gente usa a respiração para resolver uma frase como essa, por exemplo, a gente não consegue, a gente fica perdido, a gente não vai conseguir nenhum lugar em que a pontuação entre claramente. Então, vamos ver, eu vou colocar essa frase aqui, vou dar um tempinho para vocês pensarem qual que seria a pontuação correta presente nessa frase para que ela deixe de ser ambígua, ou pelo menos para que ela faça sentido. Então, a frase é assim: Maria toma banho porque sua mãe disse ela pegue a toalha. Então, essa frase é uma frase que pode ser pontuada como para que ela faça sentido. Então, vou dar 3 segundos para vocês conseguirem achar a resposta, hein? 1, 2, 3. Ok? Tcharam! Maria toma banho porque sua mãe, disse ela, pegue a toalha. Então, quando a gente lê a primeira frase, a gente pensa que o sua está relacionado à mãe.
Então, a gente não consegue fazer a tal pausa no lugar correto. Maria tomou banho porque sua mãe, a gente diz. Disse ela, pegue a toalha. Então, a gente não consegue encontrar uma forma correta de pontuar esta frase. Então, quando a gente pensa, Maria tomou banho porque sua, do verbo suar, mãe, disse ela, pegue a toalha. Então, eu vou usar o ponto final para finalizar. Voltando aí a nossa primeiro ponto que a gente viu hoje. Eu vou usar o ponto final para finalizar a ideia presente no primeiro período, e depois eu vou usar disse ela entre vírgulas para indicar o termo intercalado, para explicar que foi a Maria que disse aquilo à sua mãe, tá certo? Bom, então é isso. As últimas dicas que eu posso dar para vocês em relação à pontuação nas questões de pontuação, não fiquem presos só às vírgulas, tomem cuidado com os usos dos outros pontos também. É muito comum, como eu disse no início da nossa aula, vocês encontrarem questões sobre reticências, questões sobre o uso dos dois pontos, do travessão e dos parênteses, e a gente ficar ali preso no uso das vírgulas e acabar perdendo um tempo enorme na hora da prova fazendo esse tipo de questão. Segunda dica, tomem cuidado com aquelas questões relacionadas à semântica. Então, às vezes a questão é sobre pontuação, mas não sobre se aquele ponto está correto ou não. Nessa questão que eu falei com vocês sobre aspas, a pergunta era, em qual alternativa a justificativa das aspas é diferente das demais? Alguns alunos na sala de aula ficaram assim, professor, o que é para fazer? Eu não estou entendendo o que é para fazer. Porque quando a gente pensa em questão de pontuação, a gente pensa sempre no emprego da pontuação. Se aquele ponto está correto ou incorreto. Então, comecem a analisar as questões, se de fato elas são sobre a correção da pontuação ou se elas são sobre a pontuação ligada à semântica, a justificativa no uso da pontuação. E o último tipo de questão sobre pontuação são essas de substituição. Até que ponto você pode substituir os parênteses pelas vírgulas, os travessões pelas vírgulas e pelos parênteses, né? Os dois pontos pelo travessão. Tá? Fiquem atentos a isso também. Então, quando vocês estiverem diante de uma questão de pontuação, antes de começar, que a aluna adora desesperadamente falar, deixa eu ver qual que é a questão correta, antes de fazerem isso, analisem atentamente o enunciado para saberem o que a instituição quer de você na hora de responder aquela questão. Tá bom? Bom estudo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme, boa sentido conotativo. É um sentido figurado, é uma ideia metafórica, né? Então, quando eu falo assim, eu sou uma verdadeira lesma para ler livros de literatura. Então, quando eu falo que eu sou uma lesma, vocês estão olhando para mim, vocês têm certeza que eu não tenho formato de lesma, né? Eu sou um ser humano. Essa ideia de que, quando eu digo que eu sou uma lesma, eu estou querendo dizer que eu sou lenta. Então, a palavra lesma teria que vir entre aspas para indicar que é uma palavra no sentido conotativo. Então, sempre que eu quiser mostrar que algo não pertence à estrutura normativa da língua, à língua padrão, à língua culta, eu vou utilizar as aspas, como se as aspas precisassem marcar uma variação linguística da língua. Então, olhem esses dois exemplos. Esperava um feedback maior. Feedback é uma palavra estrangeira, então a presença do estrangeirismo dentro desse texto precisa ser marcado, porque o texto está em português, feedback está em inglês. O segundo exemplo, ele estava numa boa quando foi delatado. Então, estava numa boa é uma ideia de uma gíria, né? Estava numa boa, estava tranquilão lá quando foi delatado. Então, nas duas nós temos marcações de variação linguística. As questões de aspa normalmente estão relacionadas à variação linguística. Eu fiz uma questão essa semana com um aluno sobre essa questão mesmo de variação linguística, porque a questão era assim, em qual alternativa o uso das aspas não se justifica pelos demais? E aí, a alternativa correta era a letra A, em que as aspas marcavam um estrangeirismo. Essa era uma questão da Fundep. Em todas as outras alternativas, as aspas marcavam uma ideia figurada. Só na letra A é que as aspas marcavam o estrangeirismo. Então, a questão não era se as aspas estavam corretas, e sim se o uso das aspas diferia dos demais, ok?
Bom, continuando aí com o uso das aspas. Elas também podem enfatizar o significado das palavras, no sentido denotativo. Então, além de marcar o sentido conotativo, ou seja, o sentido figurado, as aspas podem marcar o sentido real da palavra. Então, por exemplo, desconheço o sentido de amor nos tempos atuais. Eu estou falando que eu desconheço a verdadeira, o verdadeiro sentido de amor nos tempos atuais. O verdadeiro ideal de amor nos tempos atuais. Então, quando eu quero dizer isso literalmente, isso realmente, aí eu uso as aspas também. Ou, você poderia me explicar o que é admoestar mais uma vez? Então, essa ideia aí, né? Você poderia me explicar o que é admoestar? Ou seja, você poderia me explicar o sentido dessa palavra mais uma vez? Eu tenho também o uso das aspas, poder marcar o real sentido da palavra admoestar. Além disso, as aspas podem indicar ironia. Elas vão marcar tudo que tudo que é diferente daquilo que está escrito. Então, se você escreve uma coisa, você quer que o seu leitor entenda que aquilo que você está falando tem um sentido diferente, ou tem um sentido exato daquilo ali, você vai usar as aspas. Numa prova de redação, eu aconselho os alunos a nunca utilizarem as aspas. Que o uso das aspas num texto, normalmente, ele vai gerar essa insegurança do leitor. O que exatamente o autor quis dizer com isso? Então, a ironia é uma forma de você querer mostrar para o seu leitor, quando você usa as aspas na ironia, é uma forma de você querer mostrar para o seu leitor que aquilo que você está escrevendo não é para ser interpretado de uma forma literal. Olha lá. Ele sempre foi um grande amigo, queria a todo custo conquistar minha esposa. Ora, essa frase está falando de um grande amigo mesmo? Não, de jeito nenhum, né? Ele sempre foi um grande amigo, ou seja, uma pessoa, um traidor, um amigo desleal. Na segunda frase, a mesma coisa. O sensibilizado Paulo Maluf deixou seus pertences aos seus colegas de sala. O autor dessa frase não quer dizer que Maluf é um homem sensibilizado. Está querendo dizer que Maluf é um homem dissimulado, interesseiro, que tentou comprar os seus colegas de sala com seus pertences. Tá certo? Então, vejam. Ninguém vai perguntar para vocês o que aquelas aspas significam. Então, quando ele diz o sensibilizado Paulo Maluf, é raro você encontrar alguma questão que pergunta o que significa esse sensibilizado? E sim, eles vão perguntar por que o autor colocou sensibilizado entre aspas. Entenderam? Então, eu quero que vocês percebam que as questões relacionadas às aspas são aquelas questões em que a banca quer chamar a atenção do leitor para a utilização dessa grafia, né, pode indicar abreviações. Então, a marca da abreviação é o ponto final, né? Você reduz, você faz a abreviação e você marca essa abreviação com o ponto final. Agora, o ponto e vírgula é um pouquinho mais complexo o seu uso. Tem muito aluno que fala assim, professor, eu não sei usar ponto e vírgula. Já teve aluno que falou comigo que nem sabia que existia ponto e vírgula, que achava que era um mito, que não tinha uso para o ponto e vírgula. De fato, o uso do ponto e vírgula, ele é muito mais facultativo, ele é muito mais para a gente compreender o texto de uma forma mais clara, da mensagem do autor ficar mais, digamos, redondinha, do que mesmo de obrigação. Agora, ele tem uso sim, e ele tem os seus usos corretos. É muito mais fácil a gente utilizar o ponto e vírgula de uma forma errada do que de uma forma verdadeira. Vamos ver. Ele vai normalmente separar as diversas partes de um período, seja nas orações coordenadas longas ou nas que a vírgula já está desgastada. Eu falo que o ponto e vírgula é utilizado para render a vírgula. Exemplo. O diretor e a coordenadora já avisaram a todos os alunos que não serão permitidas brincadeiras durante o intervalo nos corredores. Veja que período enorme, né? Só que como eu venho com uma oração adversativa depois, se eu colocar o ponto final aí, eu vou acabar quebrando a semântica desse período. Então, o que eu vou fazer? Eu vou
colocar o ponto e vírgula, porque eu tive um período muito longo. E aí, para eu não desgastar o sentido do meu texto, não precisar repetir toda a ideia anterior, eu vou colocar ponto e vírgula. O ponto e vírgula aí, ele está exatamente entre a finalização da ideia e a continuação dela. Então, por isso aqui é ponto e vírgula, porque eu vou colocar uma ideia adversativa depois. Porém, alguns alunos ignoram essa ordem. Então, aí eu tenho a ideia, uma premissa, né, maior de que o diretor e a coordenadora já avisaram os alunos que não serão permitidas brincadeiras durante o intervalo nos corredores, porém, alguns alunos ignoram essa ordem. Esse período inteiro faz parte da mesma concepção de semântica, do mesmo universo de sentido. Porém, eu quero indicar uma adversidade entre a primeira assertiva e a segunda. Por isso é que eu vou usar o ponto e vírgula. O pai, preocupado com o tempo, foi ao quintal recolher as roupas. A mãe retirou os brinquedos. Esse segundo caso é exatamente o caso que eu disse para vocês, de poupar as vírgulas, de economizar as vírgulas, digamos assim. Então, observem, o pai, vírgula, preocupado com o tempo, vírgula, foi ao quintal recolher as roupas. Para eu não precisar colocar mais uma vírgula e ficar parecendo uma enumeração, ou uma série de termos intercalados e a frase perder o sentido, eu utilizo o ponto e a vírgula. Então, no caso do ponto e vírgula aí, para o uso do ponto e vírgula aí, é para render a vírgula, para a vírgula não ficar desgastada na oração e não prejudicar a comunicação da minha assertiva. Além disso, o ponto e vírgula também, ele pode ser para indicar uma enumeração. Ele pode indicar uma enumeração em sequência ou cada uma em uma linha. No caso aí, eu coloquei um exemplo em sequência. Observem como as frases, elas são maiores. Cabe ao professor responder as perguntas, cabe a ele dar conta do conteúdo, cabe a ele buscar maneiras criativas de ensinar. Quando eu estou dizendo isso, observem que eu estou repetindo uma série, é um paralelismo, eu estou repetindo essas assertivas, essas frases, e aí, se eu colocar a vírgula entre elas ficam muito próximas em termos de semântica e sintática, e aí o leitor pode acabar entendendo que ficou uma frase desgastada, uma frase feia, uma frase repetitiva. Se eu ponho ponto e vírgula, eu demarco que é uma enumeração, eu demarco que cada um desses elementos é diferente dos demais. Agora, se eu ponho um ponto, fica muito distante. Se eu ponho a vírgula, fica muito próximo. Se eu ponho o ponto, fica muito distante. Então, eu uso ponto e vírgula. Cabe ao professor responder as perguntas, cabe a ele isso, cabe a ele aquilo, cabe a ele aquilo outro. Essas frases poderiam estar uma em cada linha do seu caderno. Também estaria correto a utilização do ponto e vírgula dessa forma. Os pontos finais, os dois pontos, eles vão trabalhar ao contrário do ponto e vírgula, eles vão indicar sempre algo que continua. Então, nós vimos o ponto e o ponto e vírgula como algo que finaliza, ou então como algo que finaliza e que indica que tem mais alguma coisa para ser dito, e os dois pontos como algo que vai sempre indicar um início. Então, os dois pontos, eles estão sempre falando assim, olha, presta atenção que eu vou te falar uma coisa. 2 pontos. Veja isso que eu vou te dizer. 2 pontos. Então, eles chamam a atenção do leitor para essa ideia de continuação daquela ideia já dita anteriormente. Ele pode iniciar uma enumeração. Compramos para a casa o seguinte: mesa, cadeiras, tapetes e sofás. Vejam, eu tenho aí 1, 2, 3, 4 termos. Eu separei por que eu separei por vírgula e não por ponto e vírgula? Porque quando eu separo por vírgula, os termos menores de uma enumeração, eu não vou ter aquela ambiguidade que eu disse para vocês, aquele problema de semântica que eu disse para vocês no exemplo anterior. Então, aqui, como são apenas palavras, eu poderia separá-las por vírgula sem problema nenhum. Se fosse uma em cada linha, aí eu poderia usar ponto e vírgula. Então, aqui, os 2 pontos indicam, eu vou dizer alguma coisa, algo vai ser dito. Tá bom? Também ele pode introduzir uma citação.
Visto que ela nada declarasse, o marido indagou. Afinal, o que houve? Então, aí, o que significa a citação? Citação é quando você inclui no seu texto algo que pertence a outra pessoa, uma fala de outro, uma expressão que pertence a outro. Então, aí, visto que ela nada declarasse, o marido indagou. É a fala do marido, diferente do narrador da frase. Aí, você põe 2 pontos, travessão e põe a citação. Você poderia utilizar também para mostrar uma citação, não de um diálogo, não de uma fala, mas de um texto, quando você quer fazer uma intertextualidade. Você tem um texto, e aí vamos supor que você esteja na hora da prova resolvendo a prova de interpretação de texto. Então, você tem lá o texto. Nesse texto, o autor quer citar uma parte de um outro texto que ele gosta. Então, ele põe... Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu esteja escrevendo um texto sobre os escritores contemporâneos. Eu digo, Vinícius de Moraes, na minha opinião, é um dos melhores escritores da década de 50 para cá, do século passado. Então, um dos maiores poemas dele, na minha opinião, é o Soneto do Amor Total. O Soneto do Amor Total diz assim... Amo-te tanto, meu amor, não cante um humano coração com mais verdades. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante e te amo além, presente na saudade, etc, etc. Então, quando eu digo o Soneto do Amor Total é um poema que fala assim. Aí eu vou colocar 2 pontos e vou introduzir esta citação dentro do meu texto. Ok? Então, aí os 2 pontos estão introduzindo uma citação, que não é a fala de alguém, e sim o trecho do texto de alguém. Eles também poderão esclarecer ou concluir algo que já foi dito. Veja, essa moleza vai acabar, são as palavras do professor Luiz. Então, essa moleza vai acabar, é uma premissa, é uma informação. O que eu posso concluir disso? Isso foi o que o professor Luiz falou. Então, são as palavras do professor Luiz, é como se fosse o arremate da afirmação dita anteriormente. Eu poderia dizer assim, esta moleza vai acabar. Colocaria os 2 pontos e diria, vocês não vão mais dormir depois do almoço, nem brincar até de madrugada, muito menos sair nos finais de semana. Quero que vocês estudem todos os dias. Então, essas citações, esses elementos que eu disse aí, explicam o que é a moleza, né? Não dormir depois do almoço, não brincar, não sair nos finais de semana. Seria também uma forma de esclarecer o que está no período anterior. Então, vocês observem que, ao contrário dos outros pontos que nós vimos, os 2 pontos, eles estão sempre dando alguma informação adicional. Eles estão sempre mostrando para o leitor que algo ainda vai ser dito. Na hora da prova, vocês têm que tomar cuidado, porque muitas vezes os 2 pontos são substituídos, em alguns casos, por ponto final. E aí torna a sentença incorreta em termos de pontuação. Então, eu não posso substituir 2 pontos por ponto final quando ele tiver essa ideia, quando você perceber que ele está dando essa ideia de que eu ainda vou prosseguir aquilo que eu estiver dizendo. Tá bom? Em alguns momentos, você vai poder substituir por travessões. Nesse caso, por exemplo, essa moleza vai acabar. Eu poderia colocar travessão, são as palavras do professor Luiz, porque aí essa expressão poderia ser uma explicação também, tá bom? Ou então uma opinião do autor dessa frase, do narrador do texto. Então, eu posso substituir algumas vezes por vírgula, mas por ponto final vai ser dificílimo um exemplo que você consiga substituir. As aspas, elas vão indicar, é como se as aspas indicassem algo que não pertence àquela frase. Não é nem o que vai ser dito e nem o que foi finalizado. É algo que não faz parte, não faz desse corpo, não te pertence. Não faz parte dessa estrutura. Então, elas podem indicar uma ideia conotativa. O que é uma ideia conotativa? Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cristiane e eu vou trabalhar com vocês agora a matéria de pontuação. Bom, quando a gente fala de pontuação, é fundamental que a gente saiba que a pontuação é a marcação sintática dos elementos que compõem um período. A gente tem ainda aquele resquício de quando a gente aprendeu lá no nosso primário, de que a pontuação marca a respiração da frase. Principalmente
principalmente em relação à vírgula. É muito comum a gente pensar assim, a vírgula vai marcar a minha pontuação, o que é um equívoco. A pontuação, ela pode marcar o ritmo da frase, ela pode marcar uma emoção, por exemplo, essa matéria é muito fácil. Então, quando eu quero escrever isso que eu disse agora, as reticências e o ponto de exclamação poderão marcar esse ritmo meu. Ou então, quando eu quero dizer, gente, eu gostaria que vocês compreendessem o conteúdo, fizessem os exercícios, estudassem diariamente, porque eu sei que dessa forma vocês poderão fazer uma boa prova. Então, quando eu tenho esse tipo de marcação de ritmo da frase, evidentemente que a pontuação é o que vai dizer isso. Na fala, nós temos a entonação da nossa voz. Agora, na escrita, o que vai dar isso é de fato, a pontuação. O que vocês não podem fazer, o que a gente não pode deixar passar, é essa ideia de que, por exemplo, toda vez que eu respiro, eu ponho uma vírgula. E se a pessoa tiver asma? Que fica, né, a pessoa que tem respiração curta, que tem que toda hora ganhar fôlego para escrever, ela vai usar a vírgula em todos os lugares onde ela não poderia utilizar, tá bom? Então, nós vamos pensar que pontuação é a marcação sintática dos elementos que compõem o período, ou seja, é a forma de você indicar o que pertence sintaticamente a que dentro de uma oração. Se você coloca termos que são sintaticamente relacionados, e vocês já viram isso com a Raquel provavelmente, vocês não vão precisar, se há uma sequência sintática correta, vocês não vão precisar usar nenhuma pontuação entre aqueles elementos. Agora, se eu misturo esses elementos, se eu pego o elemento do final e ponho no começo, se eu quero interromper um pensamento, se eu quero deixar algo no ar, se eu quero dar uma emoção, se eu quero marcar uma ideia que não é minha, se eu quero indicar uma citação, se eu quero anunciar algo, aí eu vou utilizar a pontuação. Observem que está sempre relacionado ao sentido que eu quero dar ao meu texto e não à forma como eu respiro. É fundamental também, antes da gente chegar nos pontos propriamente ditos, a gente compreender a noção, a gente ter a noção de pontuação dentro de um contexto sempre. A gente não tem mais somente aquelas perguntas sobre a vírgula. Assinale a alternativa em que a vírgula esteja utilizada corretamente. Ou então, assinale a alternativa em que haja erro de pontuação. Não, as questões elas estão um pouco mais sofisticadas. Então, é muito comum nós encontrarmos questões do tipo, em qual alternativa a retirada da vírgula altera o sentido da frase? Ou, assinale a alternativa em que o uso da pontuação modifica sintaticamente uma oração. Então, para isso, vamos ver estes exemplos. Vejam, o exemplo 1 e o 2. Corre, pivete e corre, pivete, são duas análises totalmente diferentes que a gente faz do texto. Quando eu falo corre, pivete, eu estou separando o que seria o verbo do sujeito. Então, a palavra pivete, ela passa a ser um vocativo, ela passa a ser invocação. Corre, pivete, né? Ou então eu estou dizendo, corre, pivete. Eu estou explicando. A pessoa tem que correr porque vem o pivete correndo atrás dela. Agora, quando eu digo corre pivete, eu estou falando para a pessoa correr. Eu estou dizendo para o pivete correr, no sentido de, o pivete, corre. Então, na número 2, pivete passa a ser o sujeito da oração. E na número 1, numa análise mais superficial, a gente observa que o pivete passa a ser o vocativo da oração. É a vírgula que vai marcar isso. A vírgula está marcando a pausa? Não. A vírgula está marcando a intenção do autor. No segundo par de palavras, o sentido fica mais claro ainda. Não veja e não veja. A pausa é providencial porque o sentido é completamente invertido. Quando eu falo não veja, eu estou dizendo, não olha para isso, não é? Olha, não veja isso porque isso é um absurdo. Agora, quando você fala, não, veja. Então, quando você fala, não, veja, você está dizendo, não, presta atenção, olha para isso. Né? Eu estava
numa viagem com meu marido e uma turma de amigos, num desses finais de semana, e aí nós passamos a rua. Eu sou super preocupada com os animais, procuro ser vegetariana, não uso couro, enfim. Estava até conversando isso com uma colega outro dia, e ela falando dessa necessidade de comer carne, enfim. E aí eu vi um cavalo atropelado na estrada. Foi horrível ver aquele cavalinho atropelado sangrando. E aí o meu marido virou para mim e falou assim, não veja. Aí o que eu fiz? Olhei imediatamente, fiquei de olho, fiquei olhando. Ele falou assim, é a mesma coisa de falar assim, não, veja isso, olhe isso, né? Então, quando esse caso, ele ilustra bem essa diferença. Quando você não quer que a pessoa use uma coisa, você vai direto. Agora, quando você quer que a pessoa pare e faça, pare e veja, a sua vírgula, ela vai marcar ali a sua intenção. Tá bom? Então, esse tipo de questão é uma questão recorrente, não relacionada ao uso da pontuação correta ou incorreta, e sim ao uso da pontuação dentro da semântica, dentro do sentido que essa ou aquela frase tem. Agora, vejam esses exemplos. Eu quero que vocês respondam para mim. Qual é a prova que vocês gostariam de fazer? A prova que será realizada no domingo é fácil, número 1, ou a prova que será realizada no domingo é fácil, na frase 2? Vejam qual será a diferença entre elas. Aqui eu tenho o conteúdo que envolve, inclusive, a diferença entre as orações subordinadas adjetivas restritivas, que é a número 1, e as orações subordinadas adjetivas explicativas, que é a número 2. Vejam bem, na número 1, eu tenho uma ideia de restrição. Quando eu não coloco a vírgula no período, significa que os elementos estão todos encadeados sintaticamente. Ou seja, existe uma prova que será realizada no domingo, e essa prova é fácil. Eu estou dizendo de uma única prova fácil que será realizada no domingo. E na número 2, eu tenho uma prova que é fácil. O que mais que eu posso falar sobre essa frase? Ela será realizada no domingo. Quando eu ponho entre vírgulas, eu desvinculo, digamos assim, aquela oração do período. Então, eu estou dizendo, a minha informação prioritária no número 2 é a prova é fácil. Qual outra informação que eu poderia acrescer a essa que está explícita, a essa que está prioritária? Ela será realizada no domingo. Então, eu só posso mostrar, eu só posso indicar esta ordem, essa prioridade dentro da oração em função das vírgulas. Agora, vamos ver a análise das duas alternativas. Na número 1, somente a prova de domingo é fácil. Se ela for no sábado, a gente não sabe. Então, a número 1 restringe a prova fácil à de domingo. Então, eu só posso afirmar que ela é fácil se ela for no domingo. Se ela for na segunda, por exemplo, ela pode ser difícil, né? Agora, a número 2, a prova que será realizada no domingo é fácil. Significa que a prova é fácil, além disso, ela será realizada no domingo. Então, qual seria a melhor frase? Acho que a 2, né? Porque na 2 você tem certeza de que a prova é fácil. O fato dela ser realizada no domingo ou na segunda não interfere. Eu estou apenas explicando o dia de realização dessa prova. E não dizendo que exclusivamente a prova do domingo é que é fácil. Então, mais um exemplo de questões que envolvem pontuação, mas não estão relacionadas ao uso correto ou incorreto de pontuação, e sim ao fato de você utilizar a pontuação desta ou daquela forma e ter este ou aquele sentido. Agora nós vamos partir para os demais pontos, né? A gente vai ver agora de uma forma mais sistemática o que cada ponto significa, qual é a sua função. Eu quero passar com vocês todos os pontos, porque a gente tem visto questões que a instituição coloca um parágrafo e pergunta, assinale a alternativa em que a reescrita do parágrafo apresenta erro de pontuação. Esse tipo de questão não é sobre vírgula, embora muita gente acredite que seja. Pode ser que um dos erros de pontuação presentes no período seja de vírgula, mas não é exclusivamente sobre vírgulas. Então, é importante a gente conhecer todos os pontos para saber se eu posso substituir vírgula por travessão, se aquelas aspas empregadas são corretas, se o ponto e vírgula utilizado ali está correto, se o uso do ponto final não está impedindo a sequência de uma frase. Então, por isso é que a gente vai estudar todos os pontos e não só
O ponto final é o primeiro deles, é o mais simples. O ponto final vai indicar o final de uma frase, né? Quando você utiliza o ponto final, você está indicando que você terminou a sua declaração. Exemplo, desejo-lhe uma boa prova. Então, ali você fez esse comentário, né? Escreveu, o autor dessa frase disse, desejo-lhe uma boa prova, terminou ali, pôs o ponto final. É o uso mais comum, mais banal da pontuação. O ponto final também